Meus amores, lá na nossa aula de geografia, então hoje nós vamos abrir a nossa apostila de geografia na página 27. Vamos lá? Nós vamos falar sobre as diferenças culturais em meu bairro, tá bom? Hábitos e costumes dos que vieram pra cá. Então, pra cá onde? Quem foi que veio? Turminha, a gente vai falar do nosso país. Nós moramos no Brasil, certo? Nem todas as pessoas nasceram no Brasil, né? Tem gente que nasce nos Estados Unidos, tem gente que nasce na China, tem gente que nasce no Japão, em outros países, na Itália. Só que tem muitas pessoas que saem desses países em que nasceram para vir morar no nosso país, no Brasil, que foi onde nós nascemos. Por que geralmente as pessoas vêm para cá? Procurando outras opções de emprego, procurando outras moradias, procurando uma vida melhor, tá bom? Né? Vivendo junto de outros parentes, enfim. Então, nesse capítulo da nossa apostila, nós vamos falar sobre essas pessoas que têm outras culturas, que têm a cultura de outros países e trazem essa cultura para o nosso país. Trazem a cultura do Japão para o Brasil, trazem a cultura da Itália para o Brasil, certo? Então, são pessoas que nasceram em outros países e vêm morar aqui no nosso país, né? No Brasil. Nós que moramos no Brasil, somos brasileiros, tudo bem? Então, vamos lá. Masaru e a família ainda ficariam um bom tempo no Festival das Estrelas. Então, foram verificar o que as barraquinhas de comida estavam oferecendo. Como o bairro em que moram tem uma rica culinária, sabiam que encontrariam boas opções de comidas. No percurso, eles encontraram Keiko e Joana, duas vizinhas, uma de origem japonesa e a outra de origem boliviana. Quando eu falo que a pessoa é de origem japonesa, turminha, é que ela tem a família japonesa, ela tem a cultura japonesa. Muitas vezes pode não ser que ela tenha nascido no Japão, mas provavelmente ela é descendente de japoneses. Descendente, turminha, é a pessoa que nasce, tá? São os filhos, os netos, essas pessoas são descendentes. Então, podem ser que os pais ou os avós dela sejam japoneses, tá bom? E a Joana é de origem boliviana. Quando eu falo de origem, é de onde ela vem, né? A descendência dela. Então, se ela é de origem boliviana, provavelmente ela ou os pais dela ou os avós vieram da Bolívia, nasceram na Bolívia, são bolivianos. Tudo bem? Então, olha só. O Masaru, né? O pai do Masaru estava dizendo que eles estavam indo comer macarronada. A Keiko disse que acabou de comer sushi. E a Joana disse que acabou de comer empanadas, tá? Dizem que isso daí é uma comida típica boliviana. Quando eu falo comida típica, é a comida que veio de uma cultura. Por exemplo, turminha, qual que é a comida típica aqui do Brasil? As comidas brasileiras. É a feijoada, é o bolinho caipira, não é mesmo? Agora, quando eu falo comida típica do Japão, né? Ou então comida típica da China, é a comida chinesa, é a comida japonesa. Como que essas comidas vieram parar aqui no Brasil? Vieram, né, com as pessoas que migraram para cá. Então, olha só, com os japoneses que nasceram lá no Japão e vieram morar aqui. Eles acabam trazendo não só a cultura deles, mas também as comidas típicas de lá. Então, a comida japonesa é uma comida muito conhecida no Brasil, né? Muita gente gosta, eu mesmo gosto muito de comida japonesa, eu adoro comida japonesa. E é uma comida típica do Japão, que os japoneses que vieram para cá trouxeram essa cultura e os brasileiros se apropriaram dessa cultura. Os brasileiros também comem bastante comida japonesa, né? Já a empanada é uma comida boliviana, também tem bastante aqui no Brasil. Então é uma comida, né? É uma cultura que os bolivianos trouxeram para cá quando vieram morar aqui no nosso país. A macarronada, turminha, é italiana, é uma comida italiana, a macarronada, a pizza, né? Todas essas comidas são comidas típicas da Itália. Como que elas vieram parar aqui no Brasil? Quando os italianos vieram para cá e trouxeram essa cultura pra gente. E hoje a gente come muita pizza, né? Muito macarrão, não é mesmo?
Então, olha só, são 3 pratos diferentes e cada um vem de uma cultura, tá bom? Que não são da nossa cultura brasileira, mas que a gente usa muito. Lá na página 28 a gente continua. Cada povo tem hábitos e costumes, que quando a gente compartilha, né, quando a gente divide isso com outras pessoas, elas também passam a incorporar a cultura de outro país, principalmente nos lugares onde se estabeleceram para morar, como cidades e bairros. Então é o que a tia estava falando. Essas pessoas que vêm de outros países para cá dividem essa cultura com a gente, dividem com a gente a cultura que eles estão trazendo, dividem conosco as comidas típicas do país de cada um, dividem conosco, né, as brincadeiras que vêm desse país, né? As vestimentas que eles usam nesse país, tá bom? O Brasil é um país que tem grande influência cultural de diversos outros povos. Ao longo de muitos anos, ele recebe japoneses, bolivianos, chineses, italianos, alemães, tá? Então o Brasil recebe muito desses povos que vêm de outros países, eles vêm morar para cá e eles trazem com eles, né, a cultura, a influência cultural desse país em que eles moravam, tá bom? Então o vestuário, as roupas, o vocabulário, né? Muitas palavras que nós falamos não são do vocabulário brasileiro, né? São do vocabulário de outros povos, né? O tipo de moradias, como por exemplo, o bairro do Massaru que nós estávamos falando, né? Que ele é de cultura japonesa. Ele é decorado, né? Como se fosse um bairro japonês. Por quê? Porque é um lugar que só tem japoneses, que só tem descendentes de japoneses, e eles trouxeram essa cultura para cá, tá bom? No exercício número 4, turminha, eu tenho a ilustração de 4 povos do mundo, né? Povos da Itália, do Japão, da África e da China. Então, cada um tem os seus hábitos e costumes diferentes, além também, né, de serem diferentes na forma física, as características físicas, que são aquilo que nós conseguimos ver. Então vamos lá, vamos falar primeiro da Itália. A comida típica da Itália, turminha, são as massas, o macarrão, a pizza. Eles trouxeram esse costume, né, aqui pra gente. A brincadeira mais popular de lá é o jogo da velha, tá bom? E a gente fala muitas palavras que são de origem italiana. Pizza é uma palavra de origem italiana, cappuccino, macarrão, tudo bem? O segundo povo de que nós vamos falar hoje são os japoneses, né? A cultura do Japão. Então, turminha, as comidas típicas do Japão a gente conhece, são as comidas japonesas, né? Sushi, sashimi, nossa, eu mesmo adoro essas comidas, né? A principal brincadeira do Japão, dos povos japoneses, é jogar peão. Eles gostam muito de jogar peão, tá bom? E as palavras que são do vocabulário japonês que a gente usa aqui no Brasil são kimono, samurai, origami, né? Que é aquela dobradura de papel, judô, tudo bem? Temos aí os povos da África. A África, turminha, é um continente formado por vários países, tudo bem? Então, olha só, a brincadeira que eles brincam muito na África se chama escravos de Jó, que a gente também brinca muito aqui, escravos de Jó, né? Tá bom? Então, algumas comidas típicas desses países são arroz amarelo, chacala, né? Já é uma culinária que eu, pelo menos, não conheço muito, mas tem outros lugares aqui do nosso país que tem também essa atribuição cultural, tá bom? O fubá, o marimbondo, samba, senzala são palavras, né, dos povos da África, que eles trouxeram aqui para o nosso país. Por último, eu tenho aí os povos da China, né, os chineses, tudo bem? Um dos pratos típicos da China é o tofu, o lamen. Muitos brasileiros também fazem uso, né, dessa culinária, dessa comida típica, tá bom? Na China eles brincam muito de cabra cega. E as palavras que vêm dos chineses que a gente usa bastante, né, que não são do nosso vocabulário brasileiro,
são as palavras chá, pequinês, são todas de origem chinesa, tá bom? Lá na página 28, vocês vão fazer aí uma leitura que são sobre duas curiosidades, né, dos povos chineses e dos povos japoneses, tá bom? A qual nós que somos brasileiros já colocamos, né, na nossa cultura também. Por exemplo, turminha, tirar os sapatos ao entrar em casa é uma tradição dos japoneses. Eles trouxeram essa cultura para o Brasil e nós que somos brasileiros também fazemos uso dessa cultura por isso, tá bom? Utilizar o hashi, que é esse pauzinho de comer comida japonesa, né? É uma cultura japonesa e muitos brasileiros se apropriaram dessa cultura. Eu mesmo, quando eu vou comer comida japonesa, vou a um restaurante japonês, a gente só come de hashi, utilizando esses palitinhos. E eu tive que aprender. Já no Japão, eles só comem desse jeito, tá vendo? Vamos fazer hoje, turminha, até a página 29 e a gente finaliza, tá bom? Qualquer dúvida, manda mensagem pra tia. Bons estudos aí pra vocês e até amanhã. Tchau, tchau!